E aí, pessoal, continuando falar aqui dos principais deveres dos servidores públicos, vamos falar um que é bastante relevante, que é a relação com o público. E aí a gente vai consolidar várias informações aqui também com vocês, do mesmo modus operandi, né, que a gente estava fazendo anteriormente. Esse ponto, né, eu vou chamar então de relação com o público. A relação com o público, muitas vezes você não vai ter relação com o público, em algumas atividades que você vai fazer. Parece estranho, mas é verdade, tá? Mas enfim, você tem que tratá-lo. Opa, peraí, deixa eu mudar aqui, ó. Tem que tratar as pessoas, né, com cuidado e atenção. Tem que ter cuidado com o cidadão, tá? Você tem aqui também que ser cortês, ter urbanidade, regras básicas, né, de respeito, disponibilidade e atenção. Veja que a atenção, ele é citado várias vezes no decreto 1171. Você tem que ter atenção, você tem que ter atenção com a pessoa, tem que tratar com atenção, tem que executar seu trabalho com atenção. Porque, de fato, é uma coisa bastante importante no nosso dia a dia. Né? Aí você tem também que respeitar aqui, ó. Você tem que respeitar, né, várias coisas aqui. Você tem que respeitar, né, a capacidade das pessoas, certo? Você tem que respeitar as limitações. Vamos lá, limitações pessoais, né? E, claro, você tem que ali também sempre, sabe o que você tem que respeitar? As escolhas. Escolha ou a origem. O que você tem que atuar aqui, ó? Sem preconceito. Bom, isso está dentro aqui da atividade do servidor. Dentro desse trabalho que você vai ter, você tem que aperfeiçoar o processo de comunicação. Sempre evoluir para atender as demandas das pessoas. Aqui você tem que se apresentar com vestimentas adequadas. E essas vestimentas adequadas, a função, tá? Não é todo mundo que tem que trabalhar de terno e gravata, né? E você vai ali, né, dentro no seu trato com o público, você tem que exercer suas funções. Você tem que ter ali, ó, moderação, para não ter abuso de autoridade, né? E você vai atuar visando os interesses deles, dos usuários. Tá? Os interesses dos usuários. Tá aí o seu relacionamento com o público, que na maioria dos casos é diário, você tem que seguir todas essas regras. Tratar com cuidado, com atenção, ter ali, ser cortês, não? Ter urbanidade, disponibilidade, não posso, não sei o quê, atenção de novo, respeitar a capacidade, as limitações pessoais, né? Também as escolhas pessoais, né? Seja de religião, de sexualidade, seja a origem, né? Também não tem que, né, atuar sem preconceito.
Aperfeiçoar o processo de comunicação, você, tem muita diversidade dentro do serviço público e muita diversidade de usuários, de pessoas que buscam o serviço público. Então, você tem que saber se comunicar com os diversos tipos de pessoas também. Né? Vestimentas adequadas, e aí é claro que é a função, evidentemente. Algumas vão exigir uma vestimenta um pouco mais casual, outras um pouco mais formal, depende também, é claro, do cargo que você vai ocupar. E você tem que exercer suas funções com moderação, né? Nem de mais, nem de menos, né? A gente tem que ter a mediane aristotélica, né? Não ter vícios, nem muita escassez e nem muito em excesso, nem em excesso. Tem que estar ali no equilíbrio. E, por fim, visar sempre os interesses dos usuários. Ok? Você está lá para atender a eles. Fechou? Vamos lá. Tratar, então, cuidadosamente os usuários, aperfeiçoar o processo de comunicação, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade, atenção. Aí você vai ter que respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito, sem qualquer espécie de preconceito. Por quê? Preconceito, você vai evitar o dano moral, certo? Então você vai pegar aqui, aqui, principalmente nisso aqui, a fim de evitar o dano moral. Novamente, o dano moral. Apresentar-se com as vestimentas adequadas aí é sempre, então, a questão da sua função. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Fechou? Mais deveres aí superados, a gente pode fazer questões sobre o assunto. Não se pode exigir que o servidor seja cortês e cuidadoso. Eu já vou parar. Por quê? Claro que pode. Tem que exigir, tá? Altair, chefe de uma repartição pública, alertou um dos funcionários de seu setor que as vestimentas não eram adequadas para o ambiente. Nessa situação, a conduta de Altair feriu a ética dos servidores, uma vez que desrespeitou a intimidade? Não, porque é dever do servidor vestir-se de acordo com a sua função, de acordo com o que você está trabalhando. Então, não agiu não, A conduta não feriu não. São deveres fundamentais. Tá? Toda vez que você pegar uma questão assim, você já vai lá e veja, o que é para fazer? Para marcar correta, tá bom. 1. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a sua integridade de caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e mais vantajosa apenas para ele? Não. Retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade? Não, ele não pode, jamais. Veja que esse ponto aqui caiu exatamente em outra banca, em outro ano. Ele tinha a mesma construção, ele tirou o jamais ali da frente. Tá? Então as questões se repetem, gente. Tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Acerta? Ter consciência que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. E aí? Sim, Exatamente isso. Exatamente isso aí. 3 e 4. Então, letra B é o gabarito aqui. São deveres fundamentais, exceto desempenhar a tempo as atribuições, que seja titular. Não, ela está certa, então não é nosso gabarito, não. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade. Será? C. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Tá certo também, essa também tá certa, D. Ser ímprobo, Improbo, tá aqui o erro, Nosso gabarito tá aqui.
Muito simples também. Avançando aqui, então, né, a outra categoria que a gente vai falar agora tem bastante coisa também. Tem a ver com as responsabilidades funcionais do servidor, certo? Então vamos lá, vamos anotar sobre as responsabilidades funcionais agora. Responsabilidades funcionais. Fechou? Vamos do início, tá? Dentre as responsabilidades, ele vai ter aqui, ó, vários pontos. Então, o primeiro deles é reconhecer. Vamos lá. Reconhecer que seu trabalho é regido por princípios éticos. Que o trabalho é regido por princípios éticos. Pergunto, quais são os princípios? Nós temos princípios aqui? Não, nós não temos os princípios expostos, né? Alguns códigos de ética falam, o princípio dele é esse, o princípio dele é aquele, mas o decreto 1171 não fala quais são esses princípios. Tá? Ele tem que, aqui, veja, respeitar a hierarquia, que é bastante importante, tá? Todavia, né, ele deve denunciar irregularidades. Imagine, né, o chefe ali sendo improbo, fazendo coisa errada, tem que denunciar. E aí ele tem que resistir, né, a pressões, questões ali, né, quanto a questões imorais, ilegais, aéticas, certo? Resistir à pressão de fornecedores, tá? Ele deve também, ele, né, tem o dever de comunicar os superiores das irregularidades, tá? Então, comunicar atos contrários ao interesse público. Atos contrários ao interesse público. Como que ele deve fazer isso? Imediatamente. Tá? Deve fazer isso imediatamente. Só isso? Não. Ele tem que exigir providências. Ele pode, né? Não basta só comunicar. Você comunica, né? Tem que ser imediatamente, e aí você pode, né, exigir providências acerca disso. Outra coisa que é importante, tá, dentro aqui das responsabilidades, eu vou repetir o que a gente já falou, ele deve cumprir as normas procedimentais, normas de procedimento do órgão, e também ele deve, né, aqui as instruções dos superiores. Joia? Ele também deve usar ali as prerrogativas com moderação e em benefício do público, como a gente já falou, mas é também uma responsabilidade funcional dentro desse ponto. Então aqui, ó, usar prerrogativas
com moderação, em benefício do público. Tá? E ele também não desviar servidores. Né? E aqui é claro, né, para interesses pessoais. Sabe aquela história, né? Dentro das responsabilidades funcionais trazidas aqui pelo decreto 1171, nós temos todas essas. Claro, espalhadas nos dispositivos, né, evidentemente, mas, é claro, a gente consegue consolidar nessa forma como responsabilidades dos servidores. Maravilha? Aqui os dispositivos, vamos fazer uma breve leitura. Ter consciência que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação do serviço público. Então, a gente pode complementar isso aqui, né? Princípios éticos. Tá? Aqui, para adequada. Adequada ao quê? Você já esqueceu? Vou perguntar para você. Adequada o quê? Fala aí, pessoal, né? Você tem que lembrar, né? Prestação de serviço público. Tá? Você vai ter que ter esses pontos aí. Temos também aqui, ó, resistir a todas as pressões, tanto de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem, ó, favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Então, nesse ponto no qual a gente tem que resistir a pressões, né, denunciar ainda. Por mais que a gente já tenha ali que ele tem que, né, que vai comunicar aos superiores e tal, vale a pena você fazer essa anotação também. Abster-se aqui é de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa em lei. Então, olha que legal. Esse ponto aqui, ó, né, usar suas prerrogativas com moderação, benefício, a gente pode colocar esse dispositivo aqui também, né? De forma absoluta, aqui, ó, isso aqui é um ponto bem cobrado, né? Vamos complementar, então. De forma absoluta, né? Opa! Não exercer funções com finalidade estranha. Então, a gente vai complementando, né? Legal, né? Comunicar imediatamente aqui os superiores de todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público e exigir as providências. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda do poder estatal. Então, tranquilo esse ponto aqui também. Vamos lá? Vamos fazer questões? O servidor deve resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos que visem obter quaisquer benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou éticas, embora não tenha obrigação de denunciar as referidas pressões. Certo ou errado? Ele tem, né, a obrigação, sim, de denunciar. Próxima. Suponha-se que Luana, que é servidora pública, tenha criado uma loja online em sua rede social para vender roupas e ter uma segunda fonte de renda e que, às vezes, durante a sua jornada no serviço público, ela responda a clientes, realize vendas e faça postagens em sua loja virtual. Nesse caso, a atividade estranha ao serviço público que Luana está exercendo no ambiente de trabalho não é caracterizada como atitude antiética, já que é realizada esporadicamente. Ela é sim uma atitude antiética, porque ele vai se encaixar nesse ponto aqui, ó. Essa atividade aqui, ó.
É uma questão estranha. As duas erradas. Tereza, servidora pública civil do Executivo Federal, estava passando por sérias dificuldades financeiras. Incentivada por colegas, ela resolveu vender, no seu local de trabalho, uma rifa para sorteio de uma cesta de produtos de beleza, tendo em vista que outros colegas de trabalho também vendiam produtos como cosméticos, perfumes, joias, nunca tendo sido advertidos. Nessa situação, a conduta de Tereza e de outros colegas é a ética, porque apresenta finalidade estranha. Todo mundo está cometendo infração ética, tá? Tá certinha a questão. Não descumpre o dever de respeito à hierarquia o servidor que denunciar pressões superiores que visem obter vantagens indevidas. Certo ou errado? Tá? Certíssimo. Certíssimo. Ok? Certíssimo. O servidor deve respeitar a hierarquia e não contrariar ordens do seu superior, ainda que estas estejam em desconformidade com os princípios norteadores da administração. Aí vai ser uma questão, uma ordem, né, manifestamente ilegal, né? Ele pode contrariar, sim, essas ordens, tá? Última. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor está obrigado a representar contrações manifestamente legais de seus superiores hierárquicos. É um dever? É obrigatório? É. Então, está correta. Maravilha? Fechado aqui mais um ponto acerca desses itens, né? Ok? E agora o último, né, assunto acerca dos deveres, vamos fazer o seguinte, né? Acho que eu acabei não deixando slide para eu poder fazer aqui minhas anotações, mas eu vou pegar um aqui, fiquem tranquilos, que vai dar para fazer. Vou pegar aqui um slide em branco, né? Aqui, ó, para a gente poder fazer esse último tópico que tem a ver aqui com desenvolvimento profissional. Na verdade, ambiente, né, e desenvolvimento. Vamos lá. Ambiente de trabalho e desenvolvimento pessoal. Nome longo esse aqui. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar sobre esse ponto é o seguinte. Dentro dessa questão do ambiente de trabalho, das atividades, né, em greves, né, durante greves, ele tem um dever muito forte aqui, ó. Deve, segundo o Código de Ética, né, zelar pela defesa da vida e segurança coletiva. Segurança coletiva. E defesa da vida. Dentro disso também, né, o ambiente de trabalho dele. A sua mesa, né, onde você trabalha. Manter limpo e organizado. Tá no código isso, tá? Nem precisava, mas tá aqui. E como é que ele vai fazer isso aqui? Essa organização? Ele deve seguir métodos tradicionais. Tá? Não ali métodos, né, inovadores, essas coisas. Ele tem que participar aqui também de alguns eventos que aí tem a ver com o desenvolvimento do servidor, tá? De estudos e movimentos. Ali, né? Que visem o quê? Que visem melhorias.
Olha. Ele também tem que, o servidor, dentro aqui do seu ambiente profissional, ele tem que facilitar fiscalizações. A fiscalização do seu trabalho. Tá bom? Por fim, sobre o código de ética, não, tem mais um trem antes aqui, né? Ele tem que se manter atualizado. Com normas, instruções, né? Legislação, com tudo. E aí, agora sim, quanto ao código de ética. Ele tem 2 deveres que estão aqui, tá? Ele tem que divulgá-lo. Primeira coisa, ajudar a divulgar, né? E também estimular o cumprimento. Coisas que ele deve fazer acerca aí, né, sobre este código de ética que nós temos aqui agora, tá? Tudo destrinchado, tudo esquematizado para você, né? Fechamos aqui e como a praxe manda, nós temos que ler, né, os dispositivos atinentes a eles também para consolidar, tá? A gente fala e agora não tem mais erro. Vamos lá. Zelar aí no exercício do direito de greve pelas exigências específicas defesa da vida, né, e da segurança coletiva. Manter limpo, em ordem, o local de trabalho, e tem que seguir os métodos mais adequados da organização. Participar dos movimentos e estudos que relacionam com a melhoria do exercício, né? E aqui, ó, o escopo é realização do bem comum. A gente pode colocar essa informação aqui dentro da parte dos serviços, né, do estudo, justamente porque pode ser que esteja ali, enfim, né, uma cobrança específica. E aí, quando você bate o olho no mapa mental, já fica finalizado, né? Então, onde que ele está? Aqui, ó. Melhorias. E também, além da melhoria, o código fala que, né, escopo realização do bem comum. Aqui, ó. Escopo realização do bem comum. Coloque aí para fechar, porque eu acho que é importante também. Temos aqui ainda facilitar a fiscalização, manter-se atualizado com as instruções, normas e serviços, né, pertinentes ao órgão, e divulgar e informar sobre todos os integrantes, sobre a classe, né, e estimular o cumprimento do código de ética. Show, gente? Passamos todos os deveres, né? E vamos fechar com questões aqui. Mapa, legislação e questão. Não tem erro. O agente público deverá zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Certo ou errado? Certo, muito bem. O zelo pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva é um dever fundamental do servidor, salvo no exercício do direito de greve. Inclusive no exercício de greve. É dever do servidor facilitar a fiscalização do serviço cuja prestação esteja sob a sua responsabilidade. Questões fáceis demais. De acordo com o decreto 1171, que aprova o código, né, assinale a correta. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, mesmo que para isso for necessária a utilização de métodos não convencionais. Não, né, você tem que usar métodos convencionais. Desempenhar a qualquer tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público que seja titular. Não, desempenhar a tempo. Retardar qualquer prestação de contas. De novo essa aqui, ó. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas que se sentir à vontade. Não, né? Adequadas. E facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem tem de direito. Está aqui. É o nosso gabarito. Letra E. O servidor que alegar desconhecimento de alguma norma
de serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua contrariará os preceitos fundamentais da ética no serviço público. Certo ou errado? Sim, ele vai ser considerado uma pena ética porque dentro dos deveres éticos ele tem que se manter atualizado quanto às normas. É dever do servidor divulgar e informar todos os seus colegas sobre a existência do código, estimulando seu cumprimento. Sem segredo. Maravilha? E aqui a gente encerra a sessão aí 2 que fala dos deveres. O que eu sugiro agora? É que você pega aí o decreto, a letra de lei, né, que você tem no material também, e leia ali umas 4, 5 vezes todos os dispositivos, tá? Faça isso. Aproveite para revisar, quando você for revisar, aproveite os mapas mentais quando for revisar também, que é muito bom. Fechou? A gente fica por aqui e a gente se vê na parte das vedações agora. Até lá.